Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu sou professor de filosofia do ensino médio da rede estadual de São Paulo, ok? Vou pegar minha caneta para a gente começar a nossa aula, tá? Então, a aula de hoje se chama o poder da palavra, construindo os sentidos e a realidade, tá bom? Então, esta aula ela tem um objetivo que é dar continuidade às aulas anteriores, tá? Estamos indo devagar para a gente ir construindo o nosso pensamento, a maneira de ser, a maneira de ver o mundo e observando qual a importância da filosofia como um todo. Vou dar uma ajeitada aqui. Ver a importância da filosofia como um todo, né? E como ela vai nos auxiliando a viver e criando a nossa realidade, a nossa vida, os nossos sentidos, como isso vai fazendo com que o nosso pensamento vai se tornando um pouco mais, entre aspas, brando, né? Para que a gente possa lidar aí com a vida de uma maneira mais não, menos angustiante e menos sofrida, tá? Sempre em busca do que os gregos antigos falavam, que é a felicidade. E depois, quando nós chegarmos nesses itens, nós vamos ver isso com mais profundidade, tá bom? Com mais zelo, digamos assim. Bom, lembrando aqui que nas aulas anteriores, né, nós estudamos alguns conceitos sobre a importância de se estudar filosofia, e em seguida, né, tá aí a aula está no YouTube, e em seguida a importância da dúvida, né, que é uma outra aula. Qual a importância de se ter dúvida? De indagar, de se perguntar, fazer perguntas e elaborar os pensamentos diante a essas dúvidas, tá ok? Então, nesta aula em específico, que é o poder da palavra, né, nós veremos a questão da linguagem e sua importância para a construção do sujeito, ou seja, do ser, de nós, né? Da cultura, a cultura que nós vivemos, isso é um assunto para o segundo ano, mas a gente pode tratar um pouquinho dela aqui, e das crenças, né? Daquilo que nós acreditamos, né? Então, a importância da linguagem nesse sentido na formação do nosso ser. Nesta aula em específico, nós temos como principal foco, né, a linguagem oral, ou seja, a palavra, tá? Em outro momento, que serão as próximas aulas, talvez, nós veremos outras maneiras de linguagem, porque a linguagem oral, ou seja, a palavra, ela é apenas uma maneira, uma forma de linguagem. Existem outras formas de linguagem, tá? Mas especificamente nesta aula nós vamos ver a questão da linguagem enquanto palavra, tá bom? Fazendo referência às aulas anteriores, tá? Não é uma aula muito longa. Eu procurei dividir um pouquinho essa aula em duas partes. Espero que não fique longa. Bom, assim, começamos assim, lembrando que eu tenho como base os textos, ou o texto do livro do Gilberto Cotrim, né? Que é aquele livro que eu utilizo em sala de aula. E aí eu vou fazendo minhas observações de acordo com o repertório que eu fui adquirindo aí ao longo dos anos dos estudos em filosofia, tá bom? Bom, assim, filosofar é fundamental conversar. Então, para se filosofar, ou seja, para se buscar o conhecimento e para se buscar o saber, é fundamental se conversar. Ou seja, né, como nós falamos na outra aula, a importância do diálogo. Enquanto um fala, o outro escuta. E aí, a partir dessa escuta, diante a fala do outro, eu elaboro o quê? Os meus pensamentos, eu elaboro com calma aquilo que eu penso e devolvo. Então, isso se chama conversa, é um diálogo, né? É seguir, ou seja, né, a filosofia é seguir oscilando entre uma visão e outra, né? Então, oscilando, né? A gente sobe, desce, é certo, errado, não sei. Então, eu vou pensando entre um pensamento e outro, oscilando, né? Variando.
escutando a si mesmo e o que o outro diz, duvidando novamente, voltando a questionar, procurando ver algo que talvez não esteja sendo observado, mas que tem importância para a compreensão das coisas, e depois expressá-lo e comunicá-lo ao outro. Então, filosofia é uma arte do bem viver, uma arte do bem pensar e uma arte do bom conversar, do bom diálogo, porque nós vamos utilizando aqui o que? A oscilação do pensamento, a partir da nossa escuta. Lógico que todos temos vamos pensar assim, que todos temos um repertório já, um repertório, ou seja, um conteúdo interno que nós vamos trazendo durante a nossa vida. Seja jovem, seja meia-idade, seja já um senhor de idade, né, ou uma senhora, enfim. Mas todos nós temos já conteúdos dentro de nós, né, que vai nos formando enquanto sujeito. Esses conteúdos, eles nunca acabam. Esses conteúdos, eles continuam para o restante da nossa vida, né? Então, a filosofia, justamente, ela nos ensina o quê? A aprender, principalmente, eu estou com uns fios aqui, está me enchendo o saco. A filosofia, ela vai nos ensinando o quê? Né? A ir oscilando, a ir entendendo, a ir buscando uma compreensão, a ir escutando, formando o nosso pensamento de acordo com o nosso repertório. E aí sim a gente consegue elaborar um pensamento específico, ou não. E aí a gente pode devolver isso, né? A gente pode comunicar, como lá na aula anterior eu falei, sobre a importância da dúvida. Quando eu tenho dúvida, eu estou exercitando o ato de filosofar, eu estou exercitando o ato de pensar, eu estou exercitando o ato de oscilar, né? Ou seja, não ter certezas sobre nada, né? Esta é a parte bonita da vida, e não somente da filosofia, mas da vida e do nosso crescimento enquanto ser. Filosofia nos ajuda a crescer enquanto pessoas, enquanto sujeito, enquanto interno, e não somente externo, né? Bom, daí a importância do bom uso da palavra, né? Então, seja quando se pensa, se fala ou se escreve. É assim que trabalha a filosofia, burilando primeiramente os pensamentos, depois o discurso, a conversação, até alcançar um entendimento mais claro e preciso sobre uma questão, né? Então, a importância, o bom uso da palavra, né? Então, o que seria o bom uso da palavra? É aquilo que eu já mencionei e vou mencionar de novo, a linguística, né? Usar sempre um dicionário, ter sempre em mente que o dicionário ele é muito útil para nós entendermos as palavras. Repertório diante a leitura, bastante leitura. A leitura nos auxilia a ampliar o nosso vocabulário, nos auxilia a ter conhecimento e nos auxilia também em processos cerebrais e neurais, tá ok? Então, ele é um exercício para o cérebro. E além do que de nós podemos obter um repertório grande de palavras, de vocabulário, né? Isso nos auxilia o quê? A pensar, a falar, a escrever, né? Então, o bom uso da palavra, o bom uso de um conhecimento, o bom uso desse tipo de linguagem, vamos dizer assim que é a palavra, ela nos auxilia ter um bom discurso, uma boa conversa, né? Ela nos auxilia a ter, onde que está? A ter bons pensamentos, né? Ela nos auxilia a alcançar um entendimento mais claro e preciso sobre uma questão, diante a um discurso, por exemplo, um discurso que nós percebemos que está sendo um discurso falso, está sendo um discurso que quer levar nós a um entendimento errado, a um discurso que quer nos promover, vamos dizer, uma lavagem cerebral, a um discurso, muitas vezes, como nós vemos alguns políticos falando, né?
é um discurso de uma retórica, de uma oratória, porque o cara, ele tem, nem sempre é ele que escreve, tá? Às vezes, muitas das vezes tem pessoas que escrevem para eles. Então, a questão da oratória, de saber usar a palavra, de saber usar a maneira de convencer ao outro. Se nós temos um bom repertório, se nós conseguimos pensar, se nós conseguimos nos orientar através dos nossos pensamentos, nós vamos de cara perceber que a pessoa está mentindo. Nós vamos perceber de cara de que um determinado discurso é somente um discurso de oratória, de convencimento. Né? Mas também existem os discursos positivos, né? Os discursos bons. Então é aí que serve então a nossa necessidade de entender a palavra e as conjugações verbais, assim como todas as orações. Talvez a disciplina de língua portuguesa pode auxiliar vocês nisso, né? Então, como se constrói um discurso, tá ok? Então, como disse o pensador espanhol José, eu não sei pronunciar, José Ortega y Gasset, né? Nascido em 1883 e falecido em 1955. Pode haver quem me faça críticas de eu não saber pronunciar e eu não tenho obrigação nenhuma de saber pronunciar os nomes, tá ok? Então, assim, 1883 e 1955. Então, ele vai falar o seguinte: a clareza é a cortesia do filósofo. Então, a clareza de ideias, a clareza de pensamentos, a clareza de saber usar as palavras é a cortesia do filósofo. Né? O filósofo, ele nunca impõe a sua verdade, sim, ele expõe uma possibilidade de reflexão para o outro. Tá? Nós nunca saímos com uma certeza pronta, e sim apenas com dúvidas e pensamentos e reflexões. Tá ok? Não trabalhamos com pensamentos prontos e fechados e dogmáticos. Trabalhamos com possibilidades de, né? Mesmo porque, como está falando lá em cima, nós oscilamos naquilo que pensamos, oscilamos no aprendizado da vida e oscilamos também no uso das palavras, né? Nós não somos uns seres prontos e acabados, nós estamos em eterna construção, tá bom? Assim, podemos dizer que junto com a razão, a linguagem é o principal meio ou instrumento da filosofia. Ou seja, a razão é um assunto que nós vamos ver, são aulas do segundo ano, né? Na qual eu falo um pouquinho sobre a época da modernidade, quando entra a modernidade, né, e o racionalismo, tá ok? Então, isso aqui a gente vai deixar um pouquinho para depois, mas a razão é o conjunto ou é o atributo do ser que faz com que nós tenhamos a capacidade de pensar e refletir, né? E ele vai dizer que a linguagem é o principal meio de instrumento da filosofia. Então, aqui nós estamos falando principalmente da linguagem oral, da palavra, mas existem outros tipos de linguagem. Então, junto com a razão, junto não é separado, é junto com a razão, a linguagem é o principal meio ou instrumento da filosofia. Percebe a construção da frase? Junto. Não está dizendo que a razão é, ela está dizendo que junto, unindo, unindo a linguagem e a razão, isso se torna um instrumento da filosofia. Deu para entender? Qual é a necessidade de entendermos a palavra, qual é a necessidade de nós entendermos o bom uso do pensamento, o bom uso de entender uma oração ou um discurso. Está aqui, junto com, não está dizendo que é a razão, e sim junto, unido, tá bom? Bom, a importância da linguagem, né? Qual é a importância da linguagem? Aí, no caso, nós estamos falando da linguagem oral. E aqui é lógico que é uma brincadeira, mas é uma coisa bastante séria, né? Se alguém entra numa sala de aula ou em algum local e vê silêncio, por favor, entendemos que é uma linguagem, pode ser uma placa colocada numa parede,
ou numa porta e está dizendo silêncio, por favor. É uma linguagem e aí dá para a gente entender o porquê. Então, qual é a importância da linguagem? A linguagem, ela tem um grande poder em nossas vidas. Nas últimas décadas, estudiosos de diversos campos, vejam só, a linguagem ela tem uma importância tamanha, né, que nas últimas décadas, estudiosos de diversos campos, não somente da filosofia, tá, diversos campos do conhecimento, como a antropologia, a sociologia, é que infelizmente não se tem antropologia no ensino médio, mas deveria ter, né? A antropologia, a sociologia, a filosofia, a linguística, a psicologia e a biologia têm chegado a conclusões que apontam para a mesma direção, tá? Ou seja, todas essas áreas de estudo e mais algumas têm chegado para a mesma direção, elas estão apontando para a mesma direção. Qual é essa direção? Somos seres fundamentais linguísticos, tá? Então, todos esses campos aqui, eles chegam a uma conclusão de que nós somos seres fundamentais linguísticos, precisamos da língua. Mas o que que isso significa? Tomar uma água aqui que tá acabando. Bom, ser um ser linguístico significa que a linguagem ela é uma dimensão muitíssimo importante para os seres humanos. Provavelmente bem mais do que para outros animais. Então a linguagem ela é muito importante para nós, tá ok? Vivemos mergulhados na linguagem tanto quanto em nossos corpos e em nossas emoções. Por meio dela, construímos boa parte do que somos, do mundo à nossa volta, consolidamos nossas crenças, nossas ações e nossa cultura. Bom, estávamos falando então um pouquinho sobre a linguagem oral, a linguagem escrita, né, que vem através da palavra. E aqui então ela já começa a dar uma introdução sobre a linguagem. Somos seres linguísticos. E a importância da linguagem, né, é, ela nos é importante porque ela abraça todo o nosso ser, a linguagem. Então, haja visto que alguém já deve ter escutado falar linguagem corporal, né? Dizem que o corpo fala, dependendo da nossa postura, significa uma coisa, dependendo da nossa postura, significa outra, dependendo do olhar, significa outro. Inclusive, esses dias eu estava vendo um documentário, né, sobre esqueci o nome daquele serial killer que estava matando aqui em São Paulo há um tempo atrás, né? Era uma reprise e eu estava vendo, acho que era polícia tentando interpretar, buscando interpretações, né? Então, sempre que ele falava alguma coisa, ele dava um sorrisinho assim, e o policial pegou bem essa parte, né? E disse, olha, tá vendo, ó, nesse momento ele fala uma coisa, porém o sorriso dele demonstra outra. Então, inconscientemente, nós temos algumas atitudes, alguns comportamentos e algumas expressões que nos mostram coisas que denotam ou apresentam outro tipo de comportamento, ou como nós estamos nos sentindo, ou o que estamos pensando, mas isso são coisas para especialistas. Isso daqui é só uma observação que eu fiz da linguagem corporal, mas existem outras linguagens também. Existem as linguagens subliminares, né, que muitos gostam de estudar, que são mensagens que são passadas que entram em nosso inconsciente e faz com que nós tenhamos determinadas atitudes e comportamentos, principalmente aí na cultura do consumo, né? A maçãzinha, né? Outras coisas aí que geram fome, enfim, que dá vontade de comer, né?
Então, são todo tipo de linguagens que nós vamos estudar, mas especificamente nesse ponto, nós somos seres linguísticos. Nós somos seres que utilizamos as palavras. A palavra ela é tão importante, tão importante, tão importante, né? Isso está até na Bíblia, para quem gosta de religião, né? No início era o verbo. Se não tivesse sido o verbo, né, o mundo talvez não tinha sido criado, se formos pensar na questão da religião, principalmente judaica e cristã, né? A, a linguagem ela é tão importante, a palavra ela é tão importante porque nós podemos, sabendo utilizá-la, nós podemos ensinar. E é o que eu estou fazendo aqui, sem, sem a linguagem ou sem as palavras, sem a importância da palavra, sem a importância da leitura, sem eu ir atrás, né? Montar este vídeo, aprender a ler, que são símbolos, né? Aprender a ler, aprender a falar, aprender a usar o raciocínio, aprender a usar a razão, aprender a usar aquilo que eu sinto, eu não estaria dando essa aula. Se essa aula está sendo boa ou não, eu não sei, né? Mas eu não estaria dando essa aula. Para mim, ela está sendo excelente, né? Eu amo as aulas que eu dou, eu amo o jeito que eu falo, eu sei o que eu estou falando, eu entendo tudo perfeitamente, como diz o professor Cláudio de Barros, filho, né? Amo o que eu falo, eu fico incrivelmente surpreendido com a minha capacidade, né? É aquela coisa. Mas se a aula está sendo boa ou não, eu não sei. Para mim está sendo, né? Então, a linguagem, porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de dar aula, né? Por isso que eu estou gravando esses videoaulas. E por causa dessa linguagem é o que me move, o ensinar, o falar, o pensar, o estudar, o pesquisar, é o que me move, o escrever, apesar daqui ser um texto já pronto do livro do Cotrim, existem outras coisas por detrás também que me auxiliam a isso, né? Então, por meio dela, construímos boa parte do que somos no mundo à nossa volta, né? Então, a linguagem é importante, a linguagem ela está calcada ou baseada, só para concluir, ela está baseada em signos, ou seja, símbolos e signos. Talvez eu grave uma aula sobre isso, baseado em Jung. Jung fala muito de símbolos e signos, né? A simbologia, para quem assistiu o filme Código da Vinci, ali tem muitos símbolos, né? O Dan Brown trabalha com muitos símbolos, e aí, então, esses símbolos, eles são muito importantes para nós, né? E a palavra são símbolos, são signos que significam alguma coisa. A letra é símbolo e a palavra é um signo que significa algo, tá ok? E dará a entender a muita coisa, e por isso nós precisamos de muito estudo. Bom, é isso, gente. Eu agradeço a todos vocês. Só para a gente concluir um pouquinho, então, a gente já está falando de linguagem, vamos fazer uma introdução para a próxima aula, né? A linguagem ela não se dá somente por escrita, né? Se a gente vê aqui, nós temos uma linguagem, lógico, linguística, mas também uma linguagem visual, né? Quem vê esse logo já sabe que é YouTube. E o meu canal lá no YouTube é Marcelo Bar. Quem vê esse logo já sabe também que é uma linguagem visual. Então, talvez a professora, talvez a disciplina de artes possa trabalhar com vocês isso especificamente, né? Então, aqui nós temos também um outro logo, que é o meu Instagram, Marcelo Bar, uma linguagem visual. Aqui nós temos um outro logo, né? Também do IGVT. Eu estou lá no IGVT e estou no Facebook também, eu não coloquei aqui Marcelo Bar. Então, é, são linguagens, tá ok? E é isso. Bom, espero que vocês todos tenham gostado da aula, né? Eu vou pedir para que vocês deixem os seus comentários aí para a melhoria das minhas aulas aí no YouTube, tá ok? Deixe seu like ou joinha, né? Aí embaixo, se inscreva no meu canal, tá? Lá no Instagram também eu tenho alguns vídeos. Eu tenho um outro canal também de poesias, mas isso é algo mais para frente, né? E é isso aí, gente. O que eu tinha aqui para falar para vocês é isso, né? Aproveitem o tempo para se aprimorarem na questão da linguagem, principalmente a linguagem oral. Leiam bastante, estudem bastante. Sempre vão buscar o conhecimento, tá ok? Eu fico por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Desejo que todos vocês fiquem em paz e tenham um excelente dia. Muito obrigado.